Então vamos dar sequência à série de mensagens. O Espírito Santo de Deus, parte 5. Temos todo o suporte para vencermos na vida. Sendo assim, esteja atento às 4 orientações abaixo. Ou seja, você tem tudo para vencer. Então você precisa estar atento às orientações. Porque se você estiver atento às orientações e obedecer às orientações, crer nas orientações, você vence na vida. E por que você tem que ter essa certeza que você vai vencer na vida? Porque a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão de braços abertos para te receber, para te orientar, para te dar uma direção, para te proteger e assim sucessivamente. É comum nós encontrarmos pessoas que, ao enfrentar algumas batalhas na vida, entram em contato com algumas pessoas e fazem ali pedidos de oração. Ore por mim. Não é errado fazer isso, é certo. Só que essas pessoas às vezes não entendem que a Trindade divina já orou por ela. Às vezes essa pessoa não entende que ela tem como intercessor dela o próprio Espírito Santo. Você sabe o que é você ter o Espírito Santo como teu intercessor? Já imaginou se o pastor Elton reunisse 10 pastores, 20 pastores e falasse para você: nós vamos orar de madrugada por você. Você, poxa, que bênção de Deus. Mas você sabe o que é você parar e analisar, entender que você tem o Espírito Santo intercedendo por você? Se o Espírito Santo intercede por você, por que é que as coisas não fluem? Porque se o pastor orar e não acontecer, tudo bem, o pastor é falho, o pastor é limitado, pode até falar que vai orar e não ora, mas o próprio Espírito Santo interceder por você e não acontecer nada? É porque às vezes, irmãos, nós não estamos atentos às orientações de Deus para praticá-las. E a falta da obediência nos distancia de Deus. E aí mesmo o Espírito Santo intercedendo por nós, há situações que nada vai acontecer. Mas vamos ver aqui a passagem bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 26. A primeira orientação é: o Espírito Santo é seu intercessor. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui já começa falando que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então você que está fraco, você tem um ajudador, o Espírito Santo. Aí aqui continuando ele fala que intercede com gemidos inexprimíveis, ou seja, mostra que o Espírito Santo de Deus, ele tem um poder e ele intercede por nós. Diante de Deus, ele apresenta a sua vida, os seus problemas, os seus desejos, as lutas que você enfrenta. Romanos 8, 26, destaca a ajuda do Espírito Santo em nossas fraquezas. Paulo afirma que não sabemos pedir a Deus como deveríamos, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando enfrentamos dificuldades ou não sabemos como orar, o Espírito Santo está presente para nos auxiliar. Ele conhece nossas necessidades e nos fortalece. Podemos confiar nele em momentos de incerteza, pois ele intercede por nós junto a Deus e nos auxilia. É um lembrete de que nunca estamos sozinhos, pois o Espírito Santo está sempre presente para nos apoiar. Olha que privilégio. Então nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e ao falar sobre o Espírito Santo, você tem que entender que ele está contigo, intercedendo por ti, está ao seu lado para te dar sabedoria e discernimento, está ao seu lado para te apoiar na hora de tomar decisões. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está presente na sua vida,
para te dar suporte. Como perder na vida, como se entregar ao pecado, como fracassar na fé. Número 2, mas não é só o Espírito Santo que intercede por nós. Vamos ver quem já orou por nós há centenas de anos atrás. Jesus também intercedeu por você, por nós. João capítulo 17, versículo 14 ao 21. Dei-lhe a tua palavra. Isso Jesus em oração, conversando com Deus. E o mundo os odiou, falando que o mundo estava odiando os seus seguidores. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava falando para Deus: eu não peço que tire os meus discípulos do mundo, eu peço que livre eles do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus estava falando, Deus, falando com o Pai. Eu não estou intercedendo somente por estes, por aqueles discípulos e apóstolos, mas eu já estou intercedendo por aqueles que ainda irão crer. Naquele dia que Jesus estava orando ao Pai, ele estava orando por nós que ainda nem nascido nós tínhamos. Então você já está debaixo da oração de Jesus. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que ainda nem nasceram, Jesus já orou por eles. Então vamos lá, Jesus já orou por todos nós. O Espírito Santo intercede e ora por nós, ajuda as nossas fraquezas. Por que a pessoa se desvia? Por que a pessoa fracassa na fé? Porque se fosse somente cobertura espiritual dos ministérios, do homem em si, tudo bem, poderia ter uma justificativa para fracassar na fé. Mas quando é o próprio Deus que ora por você, por mim, por nós, não tem como. O interessante é que Jesus, naquele momento de oração, qual era a preocupação de Jesus? Pedindo para Deus, além de livrar os seus seguidores, que eles fossem unidade. Onde é que a pessoa mais encontra divisão? No meio dos crentes. Ou seja, os crentes jogam fora a oração de Jesus, a intercessão do Espírito Santo. A partir do momento que você não consegue se relacionar com pessoas, viver bem com pessoas, a partir do momento que você não tem sabedoria de lidar até com aqueles que são casca de ferida. O que é casca de ferida? Casca de ferida é aquela quando você toca já dói, já machuca, né? Tem gente que é tão sensível como casca de ferida. Não se ofenda não, porque se a ferida não se ofendeu, também não se ofenda. Tem gente que você, coisinha de nada, a pessoa já se ofende. Uma coisinha de nada, a pessoa já não quer mais ir para a igreja. Uma coisinha de nada, a pessoa já acha que é o motivo para sair da igreja, sabe? Uma casquinha de ferida, qualquer coisinha se machuca, qualquer coisinha dói. Se você não consegue lidar com pessoas casquinha de feridas, e se você que é casquinha de ferida, não consegue amadurecer, você joga fora as orações de Jesus. Você joga fora a intercessão do Espírito Santo. Quando você é aquele tipo de gente que gosta de fofoca, desentendimento, contenda, desavença, gosta de ver o círculo pegando fogo, você joga fora as orações de Jesus. Jesus orou e pediu a Deus que
nós fôssemos unidade, um corpo só, unidos. Você sabe que se a igreja de Cristo se unisse, irmãos, não tinha igreja que comportasse o povo. Mas a igreja de Cristo é o quê? Desunida. O irmãozinho está da Assembleia, não está satisfeito com a Assembleia, sai da Assembleia, fica falando mal da Assembleia, fica convencendo pessoas para sair da Assembleia. Acha que isso é unção de Deus? O irmãozinho está na Deus e Amor, não gosta da Deus e Amor, aí fica falando mal da Deus e Amor, fica convencendo os irmãos da Deus e Amor a sair da Deus e Amor. Onde é que Deus é glorificado nisso, irmãos? Isso vai em todos os ministérios, todos os ministérios. Esse tipo de gente com esse tipo de comportamento em todo ministério, irmãos. São pessoas que nunca levam ninguém para dentro de uma igreja e quando sai da igreja ainda quer tirar os que estão dentro da igreja. São pessoas que ocasionam o quê? Divisão. Coitado dessas pessoas. Quando Cristo intercedeu, Ele falava que sejam um, que sejam unidos, assim como eu e o Senhor somos. Mas vamos dar sequência. Terceira orientação. Então, a primeira orientação, o Espírito Santo intercede por você. A segunda orientação, o próprio Jesus já orou por você. Terceira orientação, o Espírito Santo levanta pessoas para nos orientar. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui fala pessoas que Deus levanta para ser suporte no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por nós formamos o corpo de Cristo. Deus levanta pessoas para nos dar suporte. E aí eu já preguei essa passagem aqui em outras ocasiões, onde eu estava mostrando que você tem que respeitar a diversidade de ministérios, e que você tem que saber analisar com calma o que é verdade e o que não é, mas isso vai depender muito da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus, e que você não pode agora sair atirando pedra de qualquer jeito, porque o Espírito Santo ele tem diversas formas de atuar. Você não pode pegar a revolta do seu coração, a chateação do seu coração, e você agora começar a atribuir ao diabo uma obra que pode ser do Espírito Santo, porque você acaba se prejudicando. Então Deus ele levanta pessoas diferentes, ministérios diferentes para ser suporte. Aí você precisa encontrar um lugar certo, seja igreja A, seja igreja B, seja igreja C, seja igreja D. Encontrou esse lugar certo, é um ministério sério, é um pastor sério, fique quieto. E vai correr atrás dos perdidos, drogados que não têm Jesus como Salvador, para que essas pessoas, de livre e espontânea vontade, também escolham um lugar para congregar e ali dar sequência à vida delas. Não é ficar ocasionando divisões. É o que mais tem acontecido na igreja de Cristo. Agora, por que as pessoas jogam fora a orientação do Espírito Santo, a oração do Espírito Santo, a oração de Jesus? Por causa do orgulho próprio. O ser humano, irmãos, ele é destruído pelo próprio orgulho. O ser humano, ele é orgulhoso. O ser humano, ele tem uma mania de não gostar de ser orientado. O ser humano, ele tem uma mania de não gostar de fazer as coisas da forma certa. E quando eu falo o ser humano, eu não estou aqui generalizando, não é todo mundo não. Tem pessoas, irmãos, que são pessoas maravilhosas, mas ela tem dificuldade em seguir orientações. Por mais que aquelas orientações sejam por bem dela, ela tem dificuldade. Se a pessoa falar, faça assim, a pessoa não vai fazer assim. O orgulho dela fala mais alto, ela não consegue.
Então ela começa a guiar a vida dela do jeito dela e não do jeito de Deus. Aí o que acontece? Ela está jogando fora a intercessão de Jesus, ela está jogando fora o Espírito Santo. É por isso que muita gente quebra a cara. É por isso que muita gente não vence. Vencer na vida é tão simples, irmãos. É muito simples. É só obedecer. E como eu sempre tenho falado, cuidado com o tempo, porque o tempo é especialista em fazer cristão retroceder na fé, é o tempo. Porque com o passar do tempo a pessoa vai relaxando, vai deixando de cuidar da fé como deveria cuidar, a pessoa já acha que já sabe demais, a pessoa já acha que já sabe de tudo, não está mais atenta aos pequenos detalhes que o Espírito Santo vai falando e criando, vai trazendo até nós, a pessoa começa a ignorar, pensa que não, vem o esfriamento. E como é que funciona o esfriamento? O esfriamento sempre está condicionado à desobediência. É impossível uma pessoa em obediência esfriar. Está condicionada à desobediência. A desobediência a quem? A Deus. Por isso você tem que saber o que Deus quer de você. Porque se Deus te chama para orar e você não ora, você está em desobediência. Se Deus manda você perdoar e você não perdoa, você está em desobediência. Se Deus manda você convidar uma pessoa, evangelizar uma pessoa para Ele e você não evangeliza, você está em desobediência. Então a pessoa começa a desobedecer, vai desobedecendo, chega um momento que a pessoa está num patamar de frieza espiritual, dentro da igreja. Aí as orientações que são passadas, a pessoa não quer mais obedecer. Eu quero tomar uma cachaçinha, então deixa eu procurar algum local que aceite eu beber. Aí a pessoa começa a querer se adequar à sua carnalidade e continuar dizendo que é cristão. Então ela começa a desobedecer a Deus, ela começa a seguir seus próprios desejos, mas ela começa a encontrar apoiadores para aquilo, para dizer que não tem nada a ver, que ela pode fazer aquilo, e ela vai se distanciando. É aí que vem o esfriamento. E o esfriamento geralmente é com o tempo. Cuidado depois de 10 anos. Mais cuidado ainda depois de 20 anos de fé. 10 anos de fé, cuidado. 20 anos de fé, cuidado redobrado. 30 anos de fé, muito cuidado. Senão você leva um capote. Senão você retrocede. Quarta orientação. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Provérbios capítulo 4, versículo 13 e 14 está escrito: E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, tem tradução que fala ajuntamento, foi que me achei em quase todo o mal. Olha que interessante. E não escutei a voz dos que me ensinavam. Deus levanta pastores, doutores, evangelistas, profetas, apóstolos, para trazer o quê? A informação. Lógico que no meio de todos esses você tem que ter o cuidado que existe o falso pastor, o falso profeta, o falso evangelista, o falso doutor, o falso apóstolo e assim sucessivamente. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Deus levanta pessoas para te orientar. Um exemplo, que é jovem, só quebra a cara se quiser. Porque muitos que estão aqui, que são adultos, quebraram a cara porque não conhecia Cristo. Conheceu Cristo depois da cara quebrada. Mas os jovens que ainda estão naquela fase 10, 12, 13, 14, 15 anos, que recebem as orientações certinho, mostrando o mapa do sucesso, como conseguir vencer, como não sofrer na vida, esses só quebram a cara se quiser, se não ouvir a voz. Mas aqui em Provérbio fala, deixa bem claro a pessoa que não estava ouvindo a voz, apesar de ter o orientador, mas não estava ouvindo a voz. É por isso que as pessoas quebram a cara. Você tem escutado a voz do seu pastor quando ele fala, faça o devocional? Ou você acha que você está num patamar que não precisa? Ou você acha que a cobertura espiritual que você está, você não precisa obedecer e os demais precisam? Cuidado com o tempo. A conta sempre vai chegar, irmãos. A conta sempre vai chegar.
Se é uma orientação que é passada pelo teu ensinador, esteja atento. A maioria das pessoas que fracassam é porque não estão atentas à voz do ensinador. Se o ministério é sério, se o pastor é sério e ele cobra a você isso que eu tenho cobrado aqui há 4 anos, esteja atento. Sabe como é que funciona, irmãos? A jogada de Satanás, você vai desobedecendo sem peso na consciência. E o tempo vai passando e vai acumulando desobediência, mas a sua consciência não pesa. Você não se sente mal em desobedecer. Só que com o passar do tempo você vai começar a esfriar espiritualmente. Uma pessoa, quando ela começa a esfriar espiritualmente, se ela faz parte da igreja A, ela não vai se sentir mais bem na igreja A. A igreja A pode ser séria, o pastor pode ser sério, mas ela não vai mais se sentir bem ali. Se ela faz parte da igreja B, ela não vai se sentir bem na igreja B. O ministério pode ser sério, levantado por Deus, o pastor pode ser um santo homem de Deus, uma pastora de Deus, ela não vai mais se sentir bem ali. Ali vai se tornar um fardo para ela, um peso para ela. O que está acontecendo? Histórico de desobediência. Satanás atuando. O que ela tem que fazer? Ela tem que reagir. Ela tem que orar, ela tem que buscar, ela tem que se consagrar, ela tem que se levantar nas madrugadas. Às vezes o que as pessoas fazem, ao invés de fazer isso, elas começam a ter o síndrome de Adão e Eva, um culpar o outro. Aí a pessoa começa a achar que a culpa é da igreja. Não, acho que é a igreja, acho que a culpa é do pastor, acho que o pastor não busca. Aí o que acontece? Ela sai da igreja A. Quando ela chega na igreja B, que ela saiu da igreja A, ela vai para a igreja B, como ela saiu, ela vai, agora sim, é como se tivesse saído um peso, tivesse saído um fardo de cima dela. Uf, agora sim eu estou leve. Agora sim. E aí ela pode até, a princípio, começa a buscar. Aquilo que se ela fizesse na igreja A, ela iria levantar do mesmo jeito. Que o levantar está em buscar. Aí o que acontece? Ela começa a buscar aparentemente até melhor espiritualmente, só que o tempo vai passando também. Vai vir o primeiro ano, que ela saiu da igreja A, foi para a igreja B, vai vir o segundo ano, vai vir o terceiro, vai vir o quarto, vai vir o quinto, vai vir o sexto, chega um momento que ela, opa, não estou me sentindo bem não. Ela tem que fazer o quê? Buscar. Aí ela faz o quê? Acho que o problema é na igreja. Ela sai da igreja B, agora ela quer ir para a igreja C. Quando ela chega na igreja C, é a mesma historinha. Agora sim, agora vai. Ok, deixa passar o primeiro ano, deixa passar o segundo, deixa passar o terceiro, deixa passar o quarto, deixa passar o 10º ano. Qual é a sua idade? Tenho 20, tenho 30, tenho 40, tenho 50, ok, vamos ver, você pode chegar a 100 anos, vamos ver lá na frente como é que vai ser. Ao invés das pessoas buscarem Deus, eu não sei em quantos ministérios vocês já passaram. Pastor, esse é o primeiro, glória a Deus, fique firme. Pastor, esse é o segundo, glória a Deus, fique firme. Pastor, esse é o terceiro, glória a Deus, fique firme. Porque senão você vai rodar todos os ministérios, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar a uma terceira idade sem pastor. Você vai chegar a uma terceira idade sem suporte nenhum, porque você nunca foi membro. Você foi turista. Aí lá na frente você já está naquele patamar que você acha que não precisa das igrejas, você não precisa de nada, o seu negócio é com Jesus. Está um passo do abismo. Porque o congregar não é orientação do pastor, é orientação de Deus. Se as pessoas parassem, irmão, para buscar da forma certa, a vida era melhor. Aí eu volto para aquela questão. Eu vou entrar numa parte aqui que talvez muita gente pode até se ofender, mas o objetivo não é ofender. Muitos de vocês, antes de terem um encontro com Cristo, já passaram por um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos. Eu não conheço vocês, mas pela lógica do Estado, que eu estou aqui há 16 anos, eu sei como é que funciona. Depois que encontrou Cristo, casaram novamente, aí estão tocando a vida de vocês. Ok.
Mas se as pessoas no primeiro casamento lutassem, 90% não entraria no segundo casamento. Então o quê? Meu casamento não está legal, né? Vou divórcio. Só que assim como fazem com os casamentos, também fazem com as igrejas. Não estou legal, vou me divorciar da igreja. Vou pular fora da igreja. Sendo que o correto é a pessoa fazer o quê? Buscar. O Espírito Santo intercede por você. Jesus já intercedeu por você. Faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, tendo Jesus como seu intercessor, o Espírito Santo presente intercedendo por ti, você será uma tocha acesa. Você será uma pessoa, uma brasa viva. Você será uma pessoa avivada e fortalecida. Você não estará naquele patamar. Acho que é a igreja. Eu nem me sinto bem aqui. Eu olho para os irmãos, me dá nojo. Cuidado, pode estar grávida, né? Eu olho para os irmãos, me dá nojo. Tem gente que é assim, irmão. Eu já citei até para vocês um caso de uma obreira, né? Eu assumi a igreja, ela falou isso para mim na minha cara. Quando eu olho para o senhor, me dá nojo. Ainda bem que eu tinha tomado banho, né? Ou seja, a pessoa está num patamar de pecado, a pessoa não está buscando Deus, aí a pessoa começa a fazer o quê? Caçar culpado para seus fracassos. Irmão, se eu fracassar na vida, eu serei homem o suficiente para falar, o culpado sou eu. Porque a partir do momento que tem Jesus e o Espírito Santo do meu lado, é ser muito menino para culpar ministério A, B ou C. É ser muito criança na fé para querer atribuir o meu fracasso ao homem. Quem é o homem? Vamos buscar. Quando você for orar, lembre-se, do seu lado está o Espírito Santo. Mas eu não sei como orar, é por isso que ele está lá. Porque ele começa a interceder por você, ele começa a te ajudar. Alguma coisa vai começar a fluir na sua mente. Olha aqui o interessante que em Provérbios fala: não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido, no meio da congregação e da assembleia. Foi que me achei em quase todo o mal. Onde era que o mal estava atuando, destruindo aquela pessoa? Dentro da congregação. Então, dentro do ministério A, tem pessoas avivadas na fé, fortalecidas na fé, uma brasa viva, e do lado dela pode ter um pecador que não quer nada, com a vida 100% destruída. Mas não é o mesmo ministério? Não é o mesmo pastor? Não é o mesmo Deus? Aqui em Provérbios ele deixa bem claro: por não ouvir a voz do ensinador, por não inclinar o meu ouvido à voz daqueles que me ensinavam, foi que me achei em todo o mal. Ou seja, todo o mal estava destruindo a vida dele. Todo o mal. Da igreja B, do ministério B, do mesmo jeito. Tem pessoas vivas, chama viva, brasa viva, fogo puro. Do lado dela pode ter alguém com a vida 100% destruída e cada vez se afunda mais no pecado. Mas não é o mesmo ministério? Não é o mesmo pastor? Não é o mesmo Deus? Irmãos, de que adianta eu orar a Deus, preparar a mensagem, chegar aqui pregar, vocês ouvirem e não obedecer? Como é que vai ter um retorno positivo para a vida de vocês se vocês não obedecerem? E se vocês não obedecerem e fracassarem na vida, você acha que o culpado sou eu? Você acha que o culpado é a Igreja Internacional da Graça de Deus, que existe há 43 anos, um ministério sério, levantado pelo Espírito Santo, que tem salvado milhares e milhares de pessoas em todas as nações? Você acha que a culpa é do ministério?
Será que o ensinamento está tão fraco? Ou será que é o coração que está tão duro para não obedecer o ensinamento? Porque o Evangelho de Cristo é simples. Simples. Pequenas regras, pequenas orientações, que se forem colocadas em prática, te levará ao sucesso. Pense nisso. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha abençoar, meu Deus, todas essas pessoas aqui presentes, derramando da tua unção, da tua graça e do teu poder. Venha transformar cada pessoa, venha avivar cada pessoa, venha fortalecer cada pessoa. Traga discernimento, Pai, para a fé do teu povo, maturidade espiritual, e que todos entendam que a jornada é longa, é muito longa, e muitos só estão andando nesta jornada há 10 anos, talvez ainda falta mais 90, e que se não estiverem atentos para buscar ao Senhor da forma certa, ficarão para trás. Desperta o teu povo, meu Deus, para te buscar da forma certa. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.